Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos dessa sexta-feira, dia 8/5/2026. Jogo 1, lá na Noruega, Rayen vs Kongsvinger. Dos 5 jogos do Rayen em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Kongsvinger, como visitante, venceu 3, empatou 2. Jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo: 2-1 casa, jogo com mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 2, ainda na Noruega, Rankan vs Vålerenga. Dos 5 jogos do Rankan em casa, venceu 3 e perdeu 2. Jogos com muitos gols. E o Vålerenga como visitante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo: 1-1, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 3, lá na Islândia, Víkingur vs Thor. O Víkingur é o segundo colocado e vai jogar contra o sétimo colocado. Dos últimos 5 jogos do Víkingur foram 4 vitórias e 1 empate. E o Thor como visitante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo: 3-1 caso, jogo para mais de 1,5 ou mais de 2,5 gols. Jogo 4, lá na Arábia Saudita, Al-Kholoud vs Al-Hilal. O Al-Hilal é muito favorito para ganhar esse jogo. Dos 5 jogos do Al-Kholoud foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, jogos com muitos gols. E o Al-Hilal dos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo: 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 5, lá na Alemanha Bundesliga, Dortmund vs Frankfurt. O Dortmund vem na segunda colocação, porém o Bayern de Munique ele já é campeão. Esse jogo é muito mais importante para o Frankfurt, pois ele vai brigar por uma vaga de Conference. Dos 5 jogos do Borussia Dortmund em casa são 3 vitórias e 2 derrotas. E o Frankfurt como visitante são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, jogos com muitos gols. Possível placar exato: 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 6, lá na Itália Série A, Torino vs Sassuolo. O Sassuolo vem na 10ª colocação e o Torino é o 13º colocado. Dos 5 jogos do Torino em casa, são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Sassuolo como visitante são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo: 2-1 caso, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso por empate. Jogo 7, lá na França, Ligue 1, Lens vs Nantes. O Lens é o vice-líder e o Nantes é o vice-lanterna. Dos 5 jogos do Lens em casa, venceu todas as partidas. E o Nantes jogando como visitante são 3 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo: 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 8, lá na Inglaterra, Championship, Hull vs Millwall. Esse jogo é um jogo muito difícil para as duas equipes. Possível placar exato para esse jogo: 1-1, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 9, lá na Espanha, La Liga, Levante vs Osasuna. O Osasuna vem na 10ª colocação, brigando por uma vaga de Conference, e o Levante é o 19º colocado, brigando para não cair. Dos 5 jogos do Levante em casa, foram 4 vitórias e 1 empate, e o Osasuna como visitante são 3 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo: 1-1, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Jogo 10, lá na Irlanda, St. Patrick vs Watford. Possível placar exato para esse jogo: 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe, isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!